Vai gravar? Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, né, para o estudo do ESD, o Evangelho Redivivo. E eu vou pedir para a Miriam Simone fazer a nossa página inicial. Miriam Simone está com o áudio fechado, Miriam. Desculpem, meninos. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, capítulo 104, Diante da Multidão, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Diante da multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Mateus, capítulo 5, versículo 1. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talento. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a fixação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância, que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. Obrigada, Miriam Simone, pela leitura da página. E vou pedir para a Cleia para fazer a nossa oração. Cleia. Habilita o seu telefone. Você precisa habilitar o microfone, Cleia.
Acho que ela não. Pronto, pode falar. Tá ok. Pode falar, Cleia. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, possa nos ouvir agora, nesse instante, nesse momento em que estamos assim, super nervosas, super sabendo que é a hora dele nos ouvir, dele nos escutar, dele saber de tudo que nós possamos sentir agora. Pedimos a Jesus que leve nossos corações, nossos passos, nossos pensamentos, todos para aqueles que precisam, que estão precisando agora da palavra, da ajuda, do respeito desse mestre amigo. Pedimos a vocês todos que apreciem também o nosso tema da noite, que a Clarissa possa também estar de parabéns pelo seu aniversário hoje. Sabemos que ela está em Belo Horizonte, mas que ao mesmo tempo ela está ouvindo-nos, sua mãe também, e pedimos a Deus, nosso Pai, que nos auxilie, que nos ajude para que todos possamos conviver e viver aprendendo tudo isso que nos é ensinado no dia de hoje. Agradecemos a Deus e pedimos que nos abençoe, abençoe os amigos espirituais, nossos servidores e todos aqueles que ouvem e que nos assistem, que possam estar junto de nós agora nesse momento. Assim nós pedimos, damos nossas graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Cleia, pela oração. E, bom, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos começar agora uma nova etapa do estudo do Evangelho Redivivo, e a Márcia vai ser a mediadora. O tema que a gente começa a estudar agora é o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, e a Márcia vai dar início. Márcia, a palavra é sua. Obrigada, Cléia. Fiquei muito feliz de você estar fazendo a oração conosco. Obrigada. E boa noite a todos aqueles que chegaram aí na sala. Sejam todos bem-vindos. Como Elisa comentou, a gente até agora veio estudando o Evangelho de Mateus, né, as características, vimos também uma parte histórica, né, do retorno da família de Jesus para o Egito, a volta para a Galiléia, falamos também sobre João Batista, enfim, a gente fez um preâmbulo, vamos dizer assim, do assunto. E as nossas 2 últimas semanas, nós recebemos aqui pessoas que nos ajudaram também a compreender esse processo, e o Rubens esteve aqui no dia 17, ele disse para nós que o Sermão da Montanha é o marco zero do ministério de Jesus. Então, é ali que começa, é o resumo de toda a sua mensagem. E nós podemos, né, entender que as bem-aventuranças, elas são regras de bem proceder. Só que o Sermão da Montanha é muito mais do que somente as bem-aventuranças. Ele é também. E nós vamos entender hoje, a gente vai dar aqui hoje uma visão panorâmica, tá, gente, do assunto, porque nós vamos estudar todos os assuntos do Sermão da Montanha separadamente, as bem-aventuranças, depois os demais discursos. Então, eu coloquei até no final de semana, para quem tivesse oportunidade de ler os capítulos 5, 6 e 7, é que o Sermão da Montanha, ele abarca esses 3 capítulos, só para a gente ter uma ideia de como é grande esse ensinamento de Jesus, tá? Então, a gente vai dar a visão panorâmica, lembrando, né, da proposta de Alcione para a gente conhecer, meditar, sentir e viver. E
para a gente começar... Espera aí que eu passei aqui. Isso, aqui. O Sermão da Montanha, ele é conhecido de diversas formas. O Sermão da Montanha ou do Monte, o primeiro grande discurso, e também discurso, o Sermão da Montanha, tá, gente? Como nós falamos, ele integra esses 3 capítulos, 5, 6, 7. Alguém conseguiu ler os capítulos? Eu li, Mas mas assim, muito confuso. Sim, é grande, né, Thelma? É grande. Muito confuso, enfim, não Nós vamos... consegui. Ah, isso aí, porque nós vamos estudar cada parte dessa, tá? boa noite a todos aí, que eu falei. Adote, eu estou esperando para ver o nosso capítulo para mim aprender junto com Isso aí. Então, vamos lá, gente. O Sermão da Montanha, ele é dividido, né, didaticamente, vamos dizer assim, num conjunto de 4 ideias, tá? A Bíblia de Jerusalém, ela traz isso para a gente. Então, o primeiro discurso, a primeira parte do Sermão do Monte seria as bem-aventuranças. Embaixo estão as referências do capítulo e versículos, tá? O segundo discurso, que seria a mensagem de Jesus relacionada à mensagem antiga. Que mensagem antiga? Quem pode me dizer? Que mensagem antiga? Que Velho mensagem? Testamento. Sim, né? Não vim destruir a lei, mas fazer cumprir, lembra? A segunda parte é essa. O terceiro discurso são instruções práticas para a conduta no reino, o que a gente deve fazer, formas de proceder. E o quarto discurso, a quarta parte, vamos dizer assim, gente, só um minutinho, quarta parte, eu preciso fechar aqui. O desafio para uma vida de dedicação. Então, esse daqui, o Sermão do Monte, ele contém toda a mensagem do Cristo, toda ela, em quase toda a sua totalidade, vamos dizer assim. Existem alguns estudiosos que até subdividem em mais partes o Sermão do Monte, mas isso não interfere em nada, porque dessa forma, didaticamente falando, ela é bem clara, vai nos ajudar bastante nessa compreensão. Lucas também, nele também contém o Sermão do Monte, ele, no Evangelho de Lucas, né? Ele chama de discurso inaugural também, e ele levanta uma controvérsia se o Sermão do Monte seria do monte ou da planície. Ele levanta essa questão lá, porque planície é uma área plana, né? E o monte é um elevadozinho. Se a gente lembrar da geografia, topografia daquela região, não tem nada de grandes montes, né? Isso também é só a título de conhecimento para a gente dar continuidade ao nosso estudo, tá? E aí, tem uma consideração muito interessante, que é natural supor que a cena do sermão teria sido em uma das colinas que rodeavam a planície norte, já que Jesus entrou em Cafarnaum pouco depois. Certamente ficava localizada naquela área em geral. Embora Lucas coloque aquela dúvida, né? Os estudiosos dizem que provavelmente tenha sido mesmo no monte, tá? E aqui são umas imagens para a gente saber de alguns locais que poderia ter acontecido. Esse Monte Arbel, eu não sei falar isso, mas eu acho que é carne ratinho. Mas olha, reparem que não é nada muito alto, né? O Monte das Beatitudes, e aqui tem uma imagem do que é agora, né? Abriga jardins lindos, a Igreja das Beatitudes, que foi construída em 1938. Isso é só a título da gente conhecer onde poderia ser, tá, gente? Nada de muita importância. Agora, a maioria dos estudiosos acredita que o Sermão do Monte aconteceu no monte, o Sermão da Montanha aconteceu no monte, vamos dizer assim, porque Jesus teria a intenção de assinalar um marco
ou um simbolismo da sua pregação. E aí eu queria a opinião de vocês. A maioria acredita que foi no monte, porque isso teria um simbolismo. Qual simbolismo vocês acham que estaria por trás dessa coisa de aconteceu no monte? Ninguém tem ideia, gente? Pensa aí. O Eu único acredito monte. que, Oi, Oi? fala, Elisa. Eu estou falando junto com a Elisa. eu acredito que o monte seria assim, uma elevação no sentido da gente se elevar mesmo, uma ideia de elevação mesmo, que as coisas que ele traz não é da terra, e sim do alto. Sim. Acho que seria isso. É por aí, é isso aí, esse simbolismo, né? Miriam, quer fazer o comentário? Então, agora que eu olhei aqui, mas a hora que você falou em monte, eu fiz relação com o Monte das Oliveiras, tipo assim, né? Aquele momento que era crucial para o Cristo, né? De repente, foi essa. Eu fiz esse link, mas não é. Né? O que ele coloca aqui, não. Aham. Ele coloca aqui, né, que se colocasse num ponto mais alto, exatamente para se ter a ideia de que as coisas da terra estão ali, né? Era um discurso que ele vem fazer que a vida transcendem a vida comum, que é a vida espiritual, muito mais nesse sentido pelo que está no Evangelho Redivivo. Vai dar exemplos que também aconteceu na transfiguração do Tabor, né, que era também no monte, e eu acho que é isso. Mas Oi. eu, Alvinho, eu pensei num monte pascal. Tem a ver Monte o quê, Alvinho? Eu não entendi. Pascal. Pascal? Ah, pascal. Eu pensei num monte aqui não quer não faz referência a nenhum monte, tá, Alvinho? E sim a uma elevação, tá? sim. Tá? E aí é muito interessante, gente, que a Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, olha o que ela também faz uma interpretação sobre isso. Olha, galgar. Subir a montanha pode significar vencer os óbices que perturbam o avanço da jornada evolutiva. Descer, deixar o monte, é considerar o empecilho e refazer o caminho, alongar as mãos em direção dos que ficaram tolhidos na retaguarda. Então, a forma como a Amélia Rodrigues coloca no Primícias do Reino, né? Quando a gente sobe a montanha é que a gente está galgando, vencendo os obstáculos mesmo da nossa existência, não é? E descer é considerar refazer o caminho, né? Então, tem essas várias interpretações. É muito interessante a gente entender isso para depois a gente entender o restante do contexto, tá? Então, como eu comecei a falar logo no início, né, há uma sequência de ações planejadas por Jesus para trazer o Sermão do Monte. Ele não veio em qualquer momento, não. Primeiro, olha, vamos lembrar, né, Miriam trouxe o assunto que ele foi batizado por João Batista. Aí ele sai de lá, porque João Batista foi preso, não é? Depois ele escolhe os 12 membros, né, do seu colégio apostolar. Ele inicia a pregação nas sinagogas, como a Miriam Simone nos trouxe, com a realização das curas, e depois ele sobe ao monte para proferir esse discurso inaugural da sua mensagem, e que é a base do seu evangelho. Então, a gente vê que foi um caminhar. Tudo que a gente estudou, né, no livro 12, do início do Evangelho de Mateus, a gente percebe essa ação planejada de Jesus, tá? Então, o Sermão da Montanha ele revela um delineamento básico e muito bem estruturado do ensinamento de Jesus. É uma síntese do Evangelho, dos fundamentos, né? É interessante que ela é dirigida especialmente aos discípulos, mas ela se estende a todos nós. Porque ali ele falou para os 12, né? Ele não falou para a multidão, ele falou para os 12. Então, ela foi, naquele momento, especialmente aos discípulos, mas estendida a todos nós, né, que desejam conhecer os ensinamentos da lei de amor.
Então, dando continuidade, né, as circunstâncias da ocorrência do Sermão do Monte indicam que Jesus escolheu esse momento específico. Não se refere a um acontecimento aleatório, ele foi planejado, com antecedência. Tanto Mateus quanto Lucas, que são os dois evangelistas que tratam o assunto, põem o Sermão da Montanha no primeiro ano do ministério de Jesus. Ó, Mateus, um pouquinho antes que Lucas coloca que foi logo imediatamente após a escolha dos 12 apóstolos, tá? Então, vamos lá. Mateus, ele apresenta em 3 capítulos a maravilhosa síntese da mensagem. Capítulo 5, 6, 7 do Evangelho de Mateus, né? Que está dividida aqueles 4 discursos que nós vimos anteriormente, que nós vamos falar um pouquinho deles, que são conjuntos de ideias, e depois Jesus vai se aprofundando no restante da sua pregação, através das parábolas, através da vivência dele com os discípulos e com o povo. Então, só para a gente lembrar, o que é o que a gente vai ver agora, né? O primeiro discurso são as bem-aventuranças, o segundo, a relação da mensagem de Jesus com a ordem antiga, com a lei antiga. Terceiro, as instruções práticas para a nossa conduta, né, no reino. E a quarta é o desafio para uma vida de dedicação. Então, vamos lá, gente. Como eu disse, nós vamos fazer uma visão panorâmica. Nós não vamos falar aqui de todas as bem-aventuranças hoje, mas só ter uma visão panorâmica, assim como os demais discursos. Então, eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia. Alguém pode ler para a gente? Que é as bem-aventuranças, é o único que a gente vai ler, tá? Está no capítulo 5, versículos de 1 a 12. Eu posso ler para vocês. Posso Sim, ler? pode. Pode, então. Eu posso ler. Vai, Theo. Tá. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. 2. E pôs-se a falar e os ensinava, dizendo. Aí 3. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. 4. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. 5. Felizes os aflitos, porque serão consolados. 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 7. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 8. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. 9. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Pode continuar, Thelma. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. 12. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que prosseguiram os profetas que vieram antes de vós. Gente, obrigada, Thelma. Essas são as bem-aventuranças contidas no Sermão do Monte. Então, aí, tá? Que é a primeira parte, o primeiro discurso que a gente, né, está subdividindo didaticamente. Eu só vou voltar aqui nessa primeira tela para a gente reparar que Mateus utiliza a palavra reino dos céus, tá? Só para a gente reparar. Lucas, como eu falei anteriormente, também em Lucas consta as bem-aventuranças, mas em Lucas somente 4 bem-aventuranças. Erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia:
Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes vós que agora chorais, porque haveis de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, quando rejeitarem, insultarem, prescreverem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa, pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas. Então, gente, o texto de Mateus é mais completo nas bem-aventuranças. E há essa diferença. Vocês sabem por quê que Lucas utiliza reino de Deus e Mateus utiliza o reino dos céus? Alguém tem uma ideia do porquê? Em todo o Evangelho de Mateus, quando ele quer se referir a esse reino, ele coloca reino dos céus. Alguém tem uma ideia? Ele já teria uma ideia da pluralidade dos mundos? Na verdade, Solange, não. Eu acho que ainda não, né? Não. É porque Mateus, ele utiliza reino dos céus, porque ele falava para judeus. E não era permitido usar a palavra Deus. Lembra? A gente já falou isso lá no primeiro livro. A palavra Adonai. Deus Sim, era impronunciável, né? Então, sim. ele utiliza o reino dos céus, tá? Quem até trouxe a gente essa informação foi o Rubens também, e também lá nos nossos estudos passados. Então, é por isso, tá, gente, que Mateus utiliza reino dos céus e Lucas utiliza reino. Elahá também fala muito isso. Né? É porque tem essa coisa, né, do costume judaico, né, Solange? Que vai até hoje, né? Sim. Então, gente, aquele texto que Thelma leu é o conjunto das bem-aventuranças, tá? Então, uma coisa que a gente nota muito claramente que o evangelista Mateus, ele vê nas bem-aventuranças uma mensagem ou uma promessa dirigida diretamente ao espírito ou ser imortal. Mateus. Agora, Lucas, ele vê diferente. As orientações de Jesus estariam destinadas à personalidade ou espírito reencarnado. Então, quando a gente for estudar Lucas, a gente vai perceber que tem uma conotação muito diferente da que Mateus dá, porque Mateus entende que a mensagem era para o espírito, o ser imortal, tá? Então, vamos dar continuidade. Antes da gente passar para o segundo discurso, eu pergunto para vocês, né? O que significa bem-aventurança, gente? O que vocês acham? Bora, gente. Bom, como se fosse um bônus, uma herança, como é que eu vou falar? Um presente. Eu não estou encontrando o significado para a aventurança aí, que eu já estudei, mas agora a palavra está na ponta da língua, não está saindo. Quem mais? Um bem viver. Ai, meu Deus do céu. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, né? Essa é uma das bem-aventuranças. Estão no caminho dos céus, né? Oi? No caminho dos céus. Bem-aventurado aquele que está no caminho. Sim. Caminho Então, para quê? para quê? Boa. Caminho dos céus. E ele Eu vai falei. nos levar a... Deus. Que seria para a gente a... Ó a Miriam fazendo pegadinha, Solange. Perfeição. que é Isso aí. felicidade, na verdade, né? Verdade, né? Então, gente. Achei. Então, as bem-aventuranças, né? Ela vem da palavra grego, né? Do grego, né? Makarismos, felicidade, é a expressão que envolve o conceito de felicidade plena, o que no Novo Testamento
só é possível se o homem estiver em perfeito relacionamento com Deus. Então, quando a gente vê bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, porque só conseguirá essa felicidade plena, né, se estivermos em perfeito relacionamento com Deus. Mas para os gregos, essa expressão referia-se a uma felicidade material, a uma vida, peraí, gente, estou passando, a uma vida sem sofrimento ou preocupações, somente a vida material, para o grego. Para os judeus, não, eles acreditavam que ser bem-aventurado era uma recompensa por obedecerem à lei. Então, olha como é que as visões são distintas, né? Então, Jesus, a princípio, estava falando para os judeus, não é? Ele era um judeu. Então, Jesus deu um completo sentido à expressão, associando a verdadeira felicidade a um relacionamento com Deus e a participação do homem no seu reino. Então, a palavra bem-aventurança, ela tem alguns significados diferentes. Deixa eu voltar aqui. Quando Thelma leu, repara aqui, olha. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus não coloca bem-aventurados os pobres em espírito, não é? Todos são felizes, olha. Repara aí. Então, essa tradução aí é da Bíblia de Jerusalém, tá? Que em outras traduções existe a palavra bem-aventurança, tá? Mas o que importa a gente entender aqui, felizes, está na tradução da Bíblia de Jerusalém, bem-aventurados, num sentido muito mais assim, aquele bem-sucedido numa vida espiritual. Então, em outras tradições, a gente só vai encontrar bem-aventurados, e os felizes somente na Bíblia de Jerusalém, tá, gente? Ô, Márcia, com o conceito anterior que você botou dos gregos, tudo fica difícil entender, né? Olha só. Bem-aventurados, felizes os que sofrem, felizes os que... É complicado, Não é? porque só uma vida sem sofrimento e preocupação. Como é que eu posso ser feliz? Né? Na obediência à lei, como é que eu posso, né? Ficou complicado, né? Você conseguir entender esse conceito, né? Mas E a gente tem que lembrar que Lucas era estudioso, já tinha, quer dizer, era médico. Ele é médico, Então né? ele Sim. dominava o grego muito bem. Ele Sim, dominava bem essas línguas, então ele utilizava muitas vezes escritos em grego, né? sim, Não, o que eu estou sim. falando, Solange, que com essa referência grega, uma felicidade material, é difícil você entender o Sermão do Monte. A mensagem A como um todo, mensagem, né? como um todo, fica difícil, né? Para os gregos não dá. Quando diz ali que Jesus deu o completo sentido à expressão, associando a verdadeira felicidade ao relacionamento com Deus, aí sim, Jesus trouxe isso. Para os judeus pode ser que tenha sido mais fácil essa compreensão, não é? Então, gente, as bem-aventuranças, elas são um quadro de progresso espiritual da alma, né? De uma alma, que ele está querendo dizer aí, está escrito errado até. E a gente colocou isso está no Evangelho Redivivo, no texto, né? Porque ora aparece felizes, ora bem-aventurados. Até os organizadores colocam assim, ó, nos parece que são sinônimos, mas a gente precisa entender o que é esse feliz, não sob o ponto de vista material grego, né? E sim sobre a oportunidade que a pessoa se dá de crescer espiritualmente, né? É o Pastorino, inclusive, que faz esse comentário, tá? E aí, gente, Emmanuel, ele, no livro Pão Nosso, lá no capítulo 89, ele tem o item Bem-aventuranças. E é muito, muito, muito profundo o que Emmanuel nos traz. Então, olha o que ele diz. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. O que é isso? É muito mais profundo do que somente ficar ali ao pé da letra, só na questão do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados
aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o mestre categorizava sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Aí aquilo que a Miriam comentou, né? Como é que eu vou entender que o sofrimento vai me trazer felicidade? Mas porque Jesus trata isso como uma forma educativa e redentora para todos nós. Isso Emmanuel nos explicando. Surge, então, o imperativo da gente saber aceitar essas bênçãos educativas e redentoras. O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos do céu. Olha como Emmanuel traz para a gente uma explicação que a bem-aventurança está muito além de só as palavras, não é? O que o Jesus quis trazer era uma forma de nos educar, uma forma que a gente vai poder evoluir, né? Bem-aventurados os que sofrem, né? Como assim? Mas é porque aquele vai ser o caminho, o degrau para o seu crescimento. Mas nós ainda temos dificuldade de compreender isso. Emmanuel está dizendo isso, né? Muitos de nós, a maioria de nós, pelo grau evolutivo que a gente se encontra, ainda tem dificuldade em entender as bem-aventuranças. E aí, alguém quer fazer algum comentário? Porque a gente vai fechar essa primeiro discurso sobre as bem-aventuranças que estudaremos uma a uma a partir da semana que vem. Alguém quer fazer um comentário? Ninguém? Alguém aqui não sabia ou desconhecia que o Sermão do Monte, a bem-aventuranças é uma parte do Sermão do Monte? Ou achava que o Sermão do Monte fosse só bem-aventuranças? Alguém? Eu, A maioria de nós acha que o Sermão do Monte é somente a bem-aventurança. E não é, né? A gente vai ver agora que não é. Beleza, gente? Então, vamos para o segundo discurso. A segunda parte, vamos falar assim, né? Os estudiosos que chamam de segundo discurso, porque é Jesus falando para os discípulos, né? É a mensagem de Jesus relacionada à mensagem antiga, como a gente comentou logo lá no início, né? A mensagem de Jesus cumpre a lei penetrando além da letra. O que é esse discurso? Ele recorda preceitos da lei de Moisés. Então, ele destaca ali o mandamento de não matar, o adultério como fruto de um coração nutrido de desejos, o exercício da justiça no reino vinculado ao da honestidade, que extrapola juramentos, a inutilidade da lei de talião, porque ela só alimenta sentimento de vingança e destaca o valor do amor. Então, em todo esse discurso, ele é o maior deles, tá, gente? É a parte mais extensa do Sermão da Montanha, é esse segundo discurso que está lá no capítulo 5, versículos 17 a 48. Então, ali, Jesus vai tratar de um número infinito de assuntos. Eu coloquei aqui só para aqueles que não têm a Bíblia, aí, para a gente, né, não vamos ler, porque é muito grande, né, que ele começa com não penseis que vim destruir a lei, não vim destruir, mas fazer cumpri-la, né? E o não matarás, ele fala sobre isso também. Se você tiver com que for oferecer uma oferenda, e se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, vá primeiro, deixa a oferenda ali, vai e se reconcilia primeiro, depois vem oferecer, né? Não adulterarás, tudo que a gente, né? Se tua mão direita te escandaliza, corta e a lança por ti. Enfim, gente, ele é enorme.
enorme mesmo, essa parte desse discurso que a gente vai ter a oportunidade, né? E aqui ele fala, ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. E aí eu pergunto para vocês, quem se lembra o que é a lei de Talião? É a conduta, né, que eles teriam que seguir, a lei que foi feita, que são várias, né? São várias, é um conjunto de leis que eles deveriam seguir, não é isso? Não, a lei de Talião, gente, vamos lembrar aqui, né? A lei de Talião é aquela que consiste numa uma reciprocidade entre o crime e a punição, Ah, tá. né? Eu cortei sua mão, por exemplo, cortei sua mão, a minha penalidade vai ser ficar com a mão cortada. É a retaliação. Ela é expressa por essa máxima, olho por olho, dente por dente, né? Fiz aqui, pago ali, na mesma reciprocidade entre o crime e a punição. É uma das mais antigas leis conhecidas. Que isso não foi Moisés, Moisés instituiu, está lá no Código de Hammurabi, tá? Então, nessa segunda mensagem, Jesus também fala a esse respeito. Eu vos digo que se te bater na face direita, oferece a outra. Ô, Não é? E Márcia, só não por... posso lembrar, a gente foi num congresso que a Sandra de Paola, ela falou sobre isso, eu nunca esqueci, porque ela falou que Como, antes amiga? de Hammurabi, ele trouxe a proporcionalidade, porque antes dele, se você roubasse uma cabra, o seu vizinho podia ir lá, matar sua mulher, seus filhos, fazer o que ele quisesse e estava tudo certo. Aí Sim. Hammurabi instituiu, porque para a gente parece horrível isso, né? Como é que pode? Se eu roubei, corta minha mão, né? Então, porque antes era desproporcional a beça. Se você sofreu alguma injustiça, você podia fazer o que você quisesse, do tamanho que você quisesse, como. Aí a Hammurabi trouxe a proporcionalidade, isso melhorou muito, né? Sim, Então tem a coisa razão. ficou muito melhor. E Jesus Tá. melhorou mais ainda depois. Nossa, ele disse, olha, se o teu irmão te ofende, oferece a outra face, É porque né? ele trouxe a misericórdia, né? Exatamente. Obrigada, viu, Miriam? Foi Eu ótima lembrei dela, reunião. ela foi, nossa, eu nunca esqueci A Sandra disso. de Paula é mesmo, hein, Miriam? Santa de- Nunca procurei por ela para trazer ela para Eu gente. lembrei do Álvaro, quando esteve aqui com a gente, porque ele também fez uma explicação sobre isso. O O Mordecai, Álvaro né? Munderhai. É. Ah, isso. Tereza, você me deixou com medo. Você falou assim, algo. Álvaro, né? Tá Falei, certo. eu não entendi nada. Nada. Ele já está falando de mim, gente. Apenas, apenas, É. apenas o aprendiz da doutrina espírita. Eita, não é? Então vamos lá, gente. Então, o segundo discurso, nessa relação da mensagem de Jesus com a ordem antiga. Ele primeiro começa falando que não veio destruir a lei e os profetas, né? Ele diz que, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha isso, gente. Ele fala, ó, se você tiver essa justiça aí dos escribas e dos fariseus, lembrando quem eram os fariseus e os escribas, quem lembra? Se tiver a justiça desse tamanho aí, ó, não entra no reino do céu de jeito nenhum. Quem lembra quem eram os fariseus? Gente, tá todo mundo esquecido. Os Eita, fariseus eram os doutores da lei, né? O pessoal que estudava a lei, os estudava a escribas era lei, quem né? escrevia, transcrevia, né? Aí ele disse, ó, se a sua justiça não passar daquilo ali, não vai dar, hein, né? Então ele fala do olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo, não resistais a mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Você vê que Jesus já traz uma outra proposta, né? Isso nós já falamos, né? E aqui também ele diz, né? Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei o que vos maldizem.
Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então, olha isso, gente. Quando a gente falou que ele veio, né, anteriormente, né, a relação da mensagem de Jesus com a ordem antiga, porque a ordem antiga falava no olho por olho, dente por dente. Jesus já pede que a gente ofereça a outra face, que a gente ame o próximo e odeie o inimigo. Que ele fala, não, eu digo que amai os vossos inimigos. Então, a gente pensa, isso para aquela época, né, não foi muito simples. E ele ainda traz, fechando o segundo discurso, o convite à perfeição. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, é um capítulo muito, muito, muito grande, viu, gente? Para que nós teremos essa oportunidade. Agora é interessante que a gente viu ali no começo que ele fala do não matar, não adulterarás, ele cita essas passagens, né, do Velho Testamento, né, dos mandamentos. E Emmanuel, não sei, foi de luz, lá no capítulo 25, quando ele fala da lei e vida, ele faz uma interpretação do não matarás. Olha que coisa, de uma forma extensiva, gente. O texto não se refere unicamente à vida, não matar, não tirar a vida. Emmanuel, ele aumenta a nossa compreensão, ele dilata, né, o sentido do não matarás. O que significa o não matarás? É não frustrarás a tarefa dos outros, porque suponhas que ela seja inadequada. Não dilapidarás a esperança de ninguém. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de seus irmãos. Olha só, gente, que profundidade de interpretação que Emmanuel chega sobre o não matarás. É muito mais do que tirar a sua vida, frustrar a tarefa dos outros, né? Não aniquilarás com inutilidades o tempo dos teus irmãos. Não extinguirás a afeição na alma alheia. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que te renteiam contigo. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente, não matarás. Então, olha só, ele fala assim, olha só, a lei não disse que tipo de não matar, então ele faz essa interpretação, que o não matarás insere todas essas questões aqui. Eu, sinceramente, nunca tinha pensado nisso. Queria saber de vocês, porque eu nunca tinha pensado nesse mandamento, sobre esse aspecto. Meninos? Meninas? Ninguém? Eu acho que ninguém chegou a pensar, né, nesse aspecto que Emmanuel trouxe, né? Ele acho que esmiuçou, né? Muito, como ele sempre faz, né? Ele Amplia a esmiuçou nossa cada compreensão, pedacinho. né, Elias? Amplia, Eu acho que exatamente. Jesus era. Desculpe. Acho que Jesus era tão grande no seu espírito, digamos assim, tão abrangente, que ele abrangeu coisas que a gente ainda vai alcançar muito aos poucos. Mesmo a gente estudando, a gente vai ter que estudar praticamente a eternidade para poder a gente conseguir entender tudo que ele disse, tudo que ele deixou de mensagem, porque realmente eu nunca tinha visto dessa forma, mas faz todo sentido. Todo sentido. Porque quando não matar, não mate a esperança do outro, não mate a saudade do outro, não mate a dor do outro, entendeu? Tudo isso faz sentido, muito, Muito. entende? Eu Então, assim, eu fico só imaginando como a gente, lá nos mundos felizes, como a gente ainda vai mudar essa interpretação. Porque até aqui, quando ele fala que o texto não se refere unicamente à vida dos semelhantes, e a vida dos semelhantes, a gente está um pouco melhor, mas era o semelhante, era o meu semelhante mesmo, o homem encarnado.
animais, o planeta, não sei. Isso não passava para a nossa cabeça, né? Então, a gente já tem dificuldade de entender Emmanuel aqui. Você imagina em mundos muito melhores, isso aqui é um... É o básico do básico. E a gente não consegue. Mas foi ótima a sua observação aí, né, Miriam? Porque a gente pensa no humano, no semelhante. Pensa, nem nisso a gente, você está entendendo? Nem nessa questão a gente está com dificuldade ainda, gente. É verdade. Alguém mais gostaria de se posicionar, de falar, de comentar, gente? Chega a ser emocionante, sabe, Márcia? Tem razão, Solange. Quando eu li a primeira vez, eu me emocionei também. Primeiro, pela minha incapacidade de ver além do texto, né, da palavra, né? Essa primeira questão, pela minha incapacidade, depois pela profundidade que Emmanuel nos traz, a clareza, né? Porque a gente se apega, né? É o tal de tirar o véu da letra, a gente não consegue ainda, a gente vai só ali, ó. O que é matar para a gente, né? Aí vai tirando, pois é, vai tirando o véu, assim, Sim. pedacinho por pedacinho. Pois E a é. gente vai enxergando um pouquinho mais conforme o nosso desenvolvimento. É isso aí. Certo. Alguém mais gostaria de comentar, gente, sobre isso? Então, a gente repara que esse segundo discurso, essa segunda parte, tem uma quantidade de conceitos aí, né? Enorme, enorme. São 30 versículos, né? Ainda estamos no capítulo 5, tá? E aí a gente entra na terceira parte das bem-aventuranças, que são instruções práticas para a conduta no reino. Isso já está no capítulo 6 de Mateus, tá? E nessa parte do discurso, Jesus destaca 3 ordens de ideias. O que ele ensina nessa parte? Como deve ser a prática da esmola, da oração e do jejum, que eles devem estar isentos de falsa piedade. A segunda, ele identifica a importância de eliminar a ansiedade, executando-se os preceitos da lei com confiança pura e singela. Gente, olha isso, assunto atualíssimo. Jesus identifica a importância de eliminarmos a ansiedade que está em nós, né? Tão forte ainda. E a terceira parte, dentro desse terceiro discurso, o valor de viver sobre as asas do amor. E quando ele fala sobre a prática da esmola, né, é aquela parte que a gente já teve oportunidade, né, sempre no sentido de dar sem ostentação, né, seguindo os preceitos da caridade, da máxima de fora da caridade não há salvação. Então, esse é uma grande conceito que Jesus nos traz aí, e ele nos traz também essas instruções práticas. Só um pedacinho do texto, né? Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, é o que a gente acabou de falar. Para seres visto, dar esmola com ostentação, para que todo mundo veja, olha, a Márcia está dando, né? Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando tu deres esmola, não saiba a mão esquerda o que faz a tua direita. O que Jesus queria dizer com isso, gente? Né? Não saiba a tua mão esquerda quando estiver dando a esmola. O que faz a direita. O que é isso? Ninguém precisa saber que você está ajudando alguém ou alguma coisa. Nosso Aquilo é de você com você só, e é a sua responsabilidade moral. Ninguém precisa ficar sabendo. É isso aí. Antigamente, nas cidades, né, as praças sempre tinha doado por fulano de tal. Banco, né? Banco doado. Tudo doado. Doado por fulano. É verdade. Então vamos lá. Nesse terceiro discurso, né, quando a parte da oração que Jesus explica, né, e quando orares, não sejam como os hipócritas.
que falam, né, da boca para fora. E aqui, gente, Jesus ensina, e ele ensina exatamente aí, que está no capítulo 6, versículo 9, Jesus diz, orai, portanto, assim. E ele faz a oração do Pai Nosso. Está... Olha que como o Sermão da Montanha é grande, gente. O Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou também está aí. Nele, também aquele ensinamento de que ninguém pode servir a dois senhores. Temos que escolher um ou outro, não é? Ah, é linda essa passagem, não sei se vocês se lembram. Olhai para as aves do céu, que não ceifam e nem semeiam, algo assim, que elas têm, são providas a todo momento do alimento. É lindo, lindo, lindo. Buscai primeiro o reino dos céus de Deus. Peraí. Opa, desculpa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Olha isso para nós ansiosos. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque ele vai cuidar de si mesmo. Nós ansiosos sofremos pelo que vai acontecer. E que na maioria das vezes não acontece, porque está somente na nossa casa mental. Então Jesus está falando, presta atenção, não vos inquieteis, porque o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. A cada dia basta suas obras, né? Jesus ensinou isso para a gente. E a gente se esquece disso. E alguém quer comentar ou podemos passar para nossas observações do quarto discurso? Alguém quer fazer um comentário? Ninguém. Eu estou tentando achar aqui a Bíblia do Haroldo, é maior a letra? Ah, lembrei. Ali, olhai para as aves do céu, não é? Eu estava tentando lembrar. Que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentais. Não valeis mais do que elas? Não é? É isso que Jesus diz, porque nós ficamos preocupados demais, né, com as questões materiais. Podemos passar? Então, vamos lá. Então, agora a gente está conhecendo, né, gente? A gente está vendo essa abertura do Sermão do Monte, quarto discurso, que é um desafio para uma vida de dedicação. Essa é a última parte do Sermão da Montanha, em que Jesus apresenta os desafios de vivenciarmos a sua mensagem do amor, afirmando que o caminho da salvação é estreito, que a árvore que não produz bons frutos será arrancada, e que o reino está destinado àqueles que ouvem e praticam os ensinamentos do Evangelho. Então, gente, olha que interessante. Ele vem das regras das bem-aventuranças, né? Depois ele fala, olha, vou fazer uma relação aqui com a lei antiga, que eu trouxe uma nova interpretação. Depois ele dá instruções práticas para que a gente, né, se entenda, para se conduzir nesse reino dos céus. E depois ele fala dos desafios, que não vai ser fácil, que a gente vai ter bastante desafio, tá? Que o caminho é estreito, né? Aquela porta estreita e não a porta larga. Então, vamos lá. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Quantas vezes já tivemos palestras, né? Da porta estreita, tá aí, ó, no Sermão do Monte, faz parte do Sermão da Montanha. Outro ensinamento também nessa, né? Aqui, ó, Jesus mostrando para a gente que é um desafio, né? Para entrar pela porta estreita, que não pela larga. Outra coisa, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Esses são alguns dos pontos que estão nesse quarto discurso, gente,
E Jesus deixa aqui muito claro da necessidade da gente prestar atenção para que a gente consiga superar esses desafios, né? Porque precisa de vontade. Precisamos ter vontade para entrar pela porta estreita, para gerarmos bons frutos, que essa nossa árvore, nós, né? Cada minuto da nossa existência nós somos chamados a agir no bem. É uma batalha diária. Não. Uma batalha a cada minuto da nossa existência para a gente se livrar do homem velho que ainda todos trazemos. É batalha. Nós estamos nesse período. É uma tarefa desafiante, sem dúvida alguma, mas nós, né, com certeza atingiremos aquilo que Jesus nos propõe, né, num processo de evolução espiritual até chegarmos, né, à perfeição. Esse é o caminho, né? Dada a nossa inferioridade espiritual, a gente ainda tem dificuldade de compreender, poxa, mas eu vou entrar pela porta estreita? Pô, a porta larga é muito mais tranquila. É, muito mais, sem dúvida. Mas é aí que a gente se desvia, né, do caminho. Todas essas mensagens que a gente, né, esses conhecimentos que a gente vem buscando, agora, sobretudo, né, entender o Sermão da Montanha, né, gente? É muito importante a gente conhecer, mas, sobretudo, depois a gente meditar. Né? A partir de semana que vem, a gente vai ver cada uma das bem-aventuranças, depois os outros discursos, a gente meditar sobre isso, sentir isso e trazer para a nossa vida, não colocar distante de nós. Não, essa não é a proposta, é trazer para a nossa vida. E Emmanuel diz para a gente lá no livro da Esperança. O Eric está aí? Eric? Cristiana, tá? Sim. Ah, tá sim. Tá? Lê para a gente, então, Tá. Eric. Espera aí. A Cristiana tá de óculos, eu não consigo ler isso, não. Não valeu, não valeu. Vamos lá, Cris. Eu E aí, leio. Inspira-lhe Cris? desse modo a Cris? realização. Você pode Oi, começar Ela está novamente, lendo. Cris? Você pode repetir? claro. Se aspiras desse modo a realização do teu alto destino, não desdenhes lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Um pouquinho. Se queres na sombra do vale exaltar o topo do mundo, basta contemplar-lhe a grandeza. Mas se te dispões a comungar-lhe o fulgor solar na beleza do cimo, será preciso usar a cabeça que carregas nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés em que te sustens e agir com as próprias mãos. Livro da Esperança, capítulo 55. Você gostaria de comentar, Cris? Ah, não, desculpa. Quem gostaria de comentar essa passagem do Livro da Esperança? Bom, nada. Bom, vou eu aqui, né, comentar, né? Isso, Cris, ótimo. A gente precisa realmente, assim, como a gente vem, né, é sentir, é vivenciar, a gente tem que buscar, né, e assim, sempre tentar, assim, sem esforço, sem a gente buscar, a gente não vai conseguir conquistar, a gente não vai chegar aos ensinamentos de Jesus, o que ele espera de cada um de nós, né? Então é isso, sempre atento a tudo que está ao redor, né? E sentir mesmo de dentro, que saia de dentro mesmo, não só perceber ou contemplar o que está lá fora. Tem que começar dentro da gente para a gente conseguir captar tudo que está ao nosso redor.
interpretei assim. Isso aí, Cris, muito bom, gente. Me Nada permite se... uma observação? Sim, claro. É, se queres na sombra do vale exaltar o topo do mundo, basta contemplar-lhe a grandeza. Mas se dispões a conjugar-lhe o fulgor solar na beleza do cimo, será preciso usar a cabeça que carrega nos ombros, sentir com a própria alma. Alguém falou sobre isso quando você perguntou do monte, porque no alto do monte alguém falou que é o sacrifício de subir, né? A analogia que fizeram crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente, né? Eu observei isso também nesse trecho. Nossa, ótimo, Érica, ótima observação. E aí, né, completando exatamente isso, é um esforço diário mesmo, né, de viver os ensinamentos, né, de Jesus e dedicar, né, a nossa atenção, né, em nossa caminhada, eu acho que é isso. Focar, né? Sim, porque a gente se perde, né, Cris? Nessa vida material, a gente se perde nisso tudo aí. Então, esses momentos que a gente tem de estudos, de palestras, né, de oportunidade de uma leitura edificante, é a oportunidade de a gente retornar ao caminho, porque nada se faz sem trabalho. Ele disse ali, Emmanuel disse, tudo requer sacrifício, porque nós precisamos ser burilados. Nós não estamos prontos, longe estamos de estar prontos, né? Então a gente precisa trabalhar. Nós mesmos, não trabalhar o outro, ou ficar apontando o outro, mas olhar para nós mesmos e trabalhar cada um individualmente, como você disse, né? E a gente Eu acho que adora uma sombra, né? E olhar para o outro que está subindo com tanta dificuldade, mas que ele está lá em cima, e a gente fala, nossa, que sorte que ele tem, ó. Chegou lá em cima, e ele está lá embaixo, na sombra, sem saber do sacrifício que o Isso. outro está fazendo para conseguir alçar, né? Com certeza. Ô, Cris, eu cortei você. Cris? Não, eu ia falar isso mesmo, é consultar mesmo dentro de cada um, né, de cada um de nós, o que a gente pode fazer, porque a partir das experiências que a gente tem com o outro, né, a gente vai crescendo, e o estudo é uma oportunidade, né, essa troca de conhecimentos e tudo, isso só vai ajudando a gente, né, nessa jornada, que não é fácil, né, como a Thelma comentou lá, a gente lê os capítulos, tudo parece tão confuso para a gente, né? Mas, enfim, a gente vai esmiuçando aos pouquinhos, e como a Solange também falou, a gente vai, não, a gente vai estudar, 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 mas sempre vai faltar, né? Porque é exatamente isso, né? É isso aí. Emanuel estuda até hoje com o Estevão, né, filho? Imagine nós. Ô, Márcia, sabe o Oi, que me Cris. lembrou também? Aquela a passagem do meu fardo é pesado, mas o jugo é leve. É isso aí. Entendeu? A forma como a gente, né, encara esse peso, não é, do fardo. É isso aí, gente. É trabalhar. É o que nós precisamos para depois. Mas, Márcio, Oi? eu estava dando umas sumidas aqui do Ed, mas cada momento que eu estou aqui no Ed, cada um de vocês ensina como a doutrina espírita é tão importante para a nossa vida. Sem essa doutrina a gente não seria ninguém. Lindo! Nós todos juntos aqui, né, ao vivo, nos ajudamos, né? Exatamente. Eu senti, eu tô falta de vocês. Eu estou mais faltando do que. Mas vê se você retorna, porque só a gente conhecendo o Sim, Evangelho de Jesus, a gente vai poder sentir isso, né? E poder vivenciar. O mais exatamente, importante, né? A gente vivenciar o Evangelho de Jesus, E aí você né? não passa de ano, porque está tudo anotado. Tem que ter um puxãozinho de De orelha.
da nossa querida amiga. Então, Alvin, você vai ler para a gente essa última frase do nosso estudo hoje, que está também no livro Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues. Dá para você ler para a gente? Tá, se tu pode. Pode. A taça matemática foi apresentada em um cristão por ignorância, motivar o mal. O fato estará assinado para todos por sempre. A história concluirá. Eu tantos confins a eternidade no encanto do futuro do homem redimido. O Filho, como o Filho, o homem redentor, primicia do reino. Amém. Amém. Rodrigues, capítulo 6. Gente, é isso, É né? isso? Amélia Rodrigues está aqui, olha, a Carta Magna foi apresentada. Ela está chamando as bem-aventuranças de uma Carta Magna. O que é uma Carta Magna do país? É a nossa Constituição. Está dizendo assim, ó, nenhum cristão, por ignorância, vai poder dizer que vai cultivar o mal. Não. Ela está aí para que a gente possa aproveitar, não é, de todos esses ensinamentos. A partir da semana que vem, nós estaremos estudando Bem-aventurados os pobres de espírito e os mansos, não é? E né? Espírito e felizes os mansos, não é isso, Miriam? Miriam vai estar começando, né? A primeira bem-aventurança, mas lembrando com a palavra felizes, porque é assim que Mateus a coloca no seu texto, no seu evangelho. E antes da gente terminar, alguém gostaria de fazer a gente está com tempo, algum comentário? Fiquem à vontade, estamos todos aqui estudando, aprendendo juntos, gente. Acho que é um momento de muita concentração e até de um pouco de concentração de oração, porque esse é o ponto alto de todo o Evangelho do Cristo. São as bem-aventuranças, é o caminho que ele traça para todos os seres humanos e que ainda vão se tornar humanos, continuarem o seu trajeto para encontro com o Pai, para desenvolvimento dos seus espíritos, né? É um momento mais sublime do Cristo na Terra, me parece. Obrigada, Solange. Quem mais? Eu estava tentando encontrar, eu já sei que eu já coloquei isso, quando a gente estudou A Caminho da Luz ali, que o Haroldo tem um texto, que eu não sei se é dele, quando ele fala de Jesus, a carta desce, quando ele tem um texto, tem uma poesia linda que ele fala de Jesus, uma carta que vem ao nosso encontro para nos ajudar, e ele fala da Carta Magna, né, que era Jesus, mas eu não estou achando. É lindo esse texto, é muito Depois, se lindo. você achar, coloque ele no menina. grupo, né? Então, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui uma música linda sobre as bem-aventuranças que Georgia colocou uns 15 dias atrás na terapia, né, do Tim e Sim, Vanessa. Vanessa. E aí eu vou colocar porque é tão lindo para a gente fechar essas nossas, né, esse nosso início panorâmico do Sermão da Montanha. Márcia, só um minutinho. Então faz o seguinte, logo após a música, você poderia fazer a nossa prece de encerramento, pode ser? Ah, pode ser então. Tá ótimo. Tá bom, então. Tá? Vocês só me dão um ok se o som vai sair legal, tá? Tá bom.
Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito, bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos, bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração, bem-aventurados sois vós, os que perdoam, bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Então, meus queridos, acho que a nossa palavra hoje é gratidão. É agradecimento a Deus, nosso Pai, pela sua misericórdia para conosco. Agradecimento a Jesus, nosso Mestre, que tanto nos tem ensinado sobre as verdadeiras virtudes, da nossa aquisição dessas verdadeiras virtudes. Que possamos fazer vibrar a nossa luz, essa luz interna que cada um de nós tem. Que possamos, quando essa luz estiver apagando, lembrar de Jesus, lembrar dos seus ensinamentos, no qual ele nos diz: brilhe a vossa luz. Que tenhamos fé e acreditemos nisso. Que a tua paz, Senhor Jesus, possa estar em nossos corações e que possamos ser disseminadores dessa mesma paz aonde estivermos. Por graças a Deus. Obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada a todos pela presença hoje. E a gente se encontra amanhã. Amanhã nos encontramos novamente. Presencialmente, né? Para quem puder ir à Casa Espírita. Amanhã a gente vai ter o estudo. Geórgia. Sim, vai fazer Amanhã é Geórgia, vai Geórgia. fazer